Bom, em vídeos anteriores, então, a gente discutiu tecnologias de camada de enlace e de camada física, que são tecnologias que me permitem fazer a conexão nas redes locais. A gente falou bastante do TCP/IP como uma grande tecnologia de rede que permite a interconexão de tudo que a gente tem hoje em dia, e a gente citou várias aplicações que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então, nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho como é que essas coisas se organizam para poder gerar aplicações em 3 ambientes apenas, só para exemplificar. Um que é da parte de comunicações pessoais, depois a parte de automação industrial, redes em automação industrial, e por fim IoT. Então a gente vai tentar explicar como é que essas coisas se organizam. É um sistema de pilhas, tá? Mas essa pilha ela pode ter diferentes tecnologias em diferentes camadas. É isso que a gente quer tentar dar uma visão geral. Essa não é uma discussão muito profunda, nem muito rigorosa tecnicamente, então o que eu quero dar é uma visão geral. Pode ser que eu fale, mas isso não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Em alguns casos, essa sobreposição que eu vou mostrar de pilhas, ela é uma simplificação, na verdade, mas só para ter uma ideia do que está rolando em termos de tecnologia e dar nome aos bois aqui, termos que a gente ouve no dia a dia, que não sei entender o que são, tá? Então notem que nas figuras que vão aparecer aqui ao lado, eu tenho 3 cores, tá? Então a cor azul mais escuro, ele se refere a tecnologias de rede local, camada de física e camada de enlace. O amarelo se refere às tecnologias de rede, propriamente dito, né? De comunicação em rede. Não necessariamente internet, como a gente vai ver, e em azul claro a gente tem as aplicações típicas daquele cenário, tá? Então é o tipo de aplicação que a gente tem em cada um desses 3 cenários que eu falei. Bom, o primeiro cenário de comunicação pessoal, né? Então, ou seja, as redes e as tecnologias de comunicação que eu uso no meu dia a dia enquanto pessoa em ambiente residencial ou comercial, tá? Então notem que a gente tem uma presença do TCP/IP. Praticamente tudo nosso aí está passando por TCP/IP. Esse TCP/IP passa o que por ele? Passa áudio, passa voz, passa mensagem, passa vídeo, passa e-mail, passa tudo que a gente faz no dia a dia, tá? E ele tem como tecnologias de rede, ou de rede local, né? Eu destaquei a Ethernet, ainda muito presente na maioria dos casos. O Wi-Fi também, né? O Wi-Fi é presente em todo lugar. Inclusive, nos irrita quando chegamos no lugar e não temos Wi-Fi, né? Ou não temos a senha do Wi-Fi. Temos aí também as tecnologias de comunicação por celular, que eu agrupei todas em 3G, 4G, 5G, estou chamando assim. Eu estou insistindo no 5G porque é a próxima onda em termos de tecnologia de telefonia, e o 5G ele vai ser um pouco diferente do 4G porque ele vai ter perfis de aplicação diferentes e ele é ainda mais voltado para a comunicação de dados. Então, se a gente já usa os nossos celulares hoje basicamente como dispositivos de comunicação de dados e não de chamada telefônica, o 5G ele acelera ainda mais nesse sentido, apesar de não ser aqui o objetivo falar profundamente 5G. Eu coloquei o Bluetooth aí de lado. Notem que o Bluetooth ele não conversa com TCP/IP a princípio, tá? Mas eu coloquei ele como uma rede uma tecnologia muito presente, seja para áudio, seja para sensores, né? Eu estou colocando a questão dos sensores, como por exemplo sensores de batimento cardíaco, sensores de sono, pulseiras que medem uma série de coisas, oxímetro, né? Então a gente tem tido muito surgimento de eletrônica vestível, né? De wearables que a gente tipicamente comunica por Bluetooth por algumas razões, não necessariamente precisa ser Bluetooth, mas Bluetooth tem sido uma solução adotada com muita frequência, então eu destaquei ele aí, e não é TCP/IP que rola em cima dele, é uma rede à parte que em algum momento se comunica com isso, tá? Então isso no âmbito das tecnologias de comunicação pessoal. Quando a gente vai para a área industrial, a gente falando de redes industriais, a gente vai ver que primeiro, na rede industrial tem uma variedade de redes muito grandes além do TCP/IP. Então, na verdade, as redes chegaram na indústria antes e com demandas diferentes das redes residenciais. Então, a gente tem várias tecnologias. Esse quadro é um resumo, que não é exaustivo, e ele também
também tem algumas simplificações que eu estou fazendo para a gente conseguir discutir aqui de forma clara, rápida e objetiva. Então notem que ele tem uma organização um pouquinho diferente. Então na parte de aplicações eu fiz 3 grandes camadas de aplicação. Quem é da área de automação já ouviu falar da pirâmide de automação, e ele aí define 5 camadas e tudo mais. Então tem um pouco de inspiração dessa pirâmide aí nesse desenho. Então notem que a camada mais baixa, azul aí, a primeira camada de aplicação dentro da automação, é o que a gente chama de controle. Então eu chamaria da aplicação de controle propriamente dito, onde rolam CLPs, onde eu faço a parte de controle industrial que me interessa fazer. A camada de cima a gente chama de camada de supervisão, que basicamente está em informar os dados do processo de controle para os usuários humanos, esses usuários humanos poderem interagir, e eu vou chamar as camadas superiores, também numa simplificação, de camadas, podemos chamar de camada de aplicação mais alta, digamos assim, e onde eu tenho questões como gestão de ativo, controle de ativos, gestão de manutenção, o historiador, que é uma ferramenta para poder olhar o histórico de longo tempo das variáveis, a integração com os RPs, né? Então, só falando de indústria 4.0, quando eu falo indústria 4.0, eu estou falando de automação lá na parte de baixo dessa pilha, conversando com aplicações na parte mais alta dessa pilha. Basicamente, indústria 4.0 é isso, tá? Tecnologias de rede dentro com redes industriais, tá? Notem que nós temos várias tecnologias e várias delas utilizam diferentes, ou podem utilizar a mesma tecnologia de acesso ao meio. Então, seguindo aí uma classificação, por exemplo, a gente tem lá aquela IEC 6158. O que é isso? É uma especificação de camada física para ambiente explosivo. Essa tecnologia física, de camada física, podemos dizer assim, ela foi concebida para usar em ambientes com risco de explosão, por exemplo, refinarias, exploração de petróleo, a parte de produção de álcool em usinas de açúcar e álcool, né? Então esses ambientes que têm risco de explosão, eles possuem uma especificação elétrica diferenciada que minimiza o risco de explosão, que é essa tal IEC 6158, é o nome de uma norma. Em cima dessa rede, por exemplo, rodam 2 protocolos distintos, o Profibus PA e o Fieldbus Foundation, como exemplo, tá? Não só esses, mas como exemplo de tecnologias de rede para esse tipo de aplicação. Aí eu cito mais 2 tipos de camada física conhecido, o RS485. O RS485 ele é a camada física tanto para o Modbus RTU, que é a forma, talvez um dos protocolos mais simples e talvez mais usados da indústria, o Modbus RTU, quanto o Profibus DP, que é um protocolo bem mais sofisticado que o Modbus RTU, mas que em termos de camada física, características elétricas, ele é muito similar. Na verdade é o mesmo, ele segue a mesma implementação. Depois temos a rede CAN, como eu já disse, uma rede que vem da indústria automotiva. Aí eu cito 2 exemplos de rede que trabalham sobre CAN. O CANopen e o DeviceNet são redes que não são compatíveis entre si, mas também compartilham o mesmo sistema físico lá embaixo. O I3E 802.15.4, que lá em outro vídeo eu falei que se popularizou pelo Zigbee, tá? Não confunda Zigbee com 802.15.4, que acontece exatamente isso que a gente está vendo na figura. Eu tenho uma camada física 802.15.4, em cima dela eu subo alguns protocolos. Eu estou citando na área industrial 2 protocolos mais utilizados, que é o Wireless HART e o ISA-100. Tá? São 2 protocolos industriais distintos, mas que trabalham com a mesma camada física e, na verdade, até na mesma frequência. Inclusive, eles podem coexistir. Então, mesmo eles são construídos de maneira que no mesmo ambiente de rádio frequência, nas mesmas frequências, esses caras possam ter 2 redes, uma ISA-100 e outra Wireless HART, elas não entram em conflito a ponto de não permitir a comunicação. Então, são 2 tecnologias de rede industrial sem fio. Isso é relativamente recente. Rede industrial sem fio não é um negócio que ainda está em uso de maneira intensa, tá? Isso aí talvez seja uma oportunidade para os próximos anos. Então é algo que ainda está em implantação. Também é novidade para a área industrial redes baseadas em Ethernet. Então, Ethernet e um pouquinho, ao mesmo tempo, Ethernet e Internet. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que algumas dessas redes, elas usam de fato o TCP/IP como protocolos de transporte rede em cima de uma camada física Ethernet, mas outras redes, elas não usam TCP/IP, apesar de utilizarem essa camada física Ethernet. Então essa distinção não é uma discussão para agora.
Então eu fiz uma simplificação onde eu coloquei Ethernet como camada de conectividade, né, física, TCP ou UDP, mais comumente UDP sobre IP, e aí eu citei os protocolos de rede que existem, né, o Profinet, Ethernet IP e Modbus ETH, que é o velho bom Modbus, só que agora sobre TCP IP, né? Então, se é para dar uma ideia, pessoal que é da área de indústria, está vendo que existe uma variedade enorme de redes. Eu acho que é uma oportunidade enorme, quem sabe, de redes dentro da indústria. Não é comum a formação de automação focar redes, tá? E não é comum a formação de redes focar redes industriais, então isso é uma oportunidade para quem está estudando. Basicamente, a função dessas redes é permitir que o dispositivo físico, seja um sensor, seja um atuador, seja um motor, se comunique com os dispositivos de controle. Okay? Uma última palavra sobre redes industriais. A variedade de redes e padrões vocês viram que é bastante grande, então existem algumas tecnologias que têm uma função de traduzir isso tudo numa língua comum, podemos dizer assim, e na área industrial esse tipo de protocolo integrador, um dos mais comumente utilizados é o OPC. Então existe o protocolo OPC que, de certa maneira, ele traduz essa torre de Babel embaixo para uma língua comum, falando de uma maneira simplificada, tá? Por fim, vamos falar um pouquinho de IoT. Então, IoT é uma palavra da moda hoje em dia, as definições não estão muito claras ainda, então tem várias discussões sobre o que é e o que não é de fato IoT, mas eu vou me ater a uma especificação, uma definição que eu acredito que é bastante coerente aqui para a gente trabalhar. Então, nessa definição, ele diz o seguinte, que a internet das coisas, ela é uma rede mundial de objetos conectados, unicamente endereçáveis, baseados em comunicação padronizada. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que é uma rede mundial, ou seja, o IoT é uma internet das coisas, inclusive o nome está implícito, né? Vai ser uma aplicação de coisas que não são computadores, que são dispositivos, que são produtos, que se comunicam através da internet. A ideia original da internet das coisas era uma nova internet entre as coisas, mas na prática a gente já viu que o que vai acontecer é as coisas entrando na rede que já existe, tá? Essa rede é a internet. Então, uma rede mundial de objetos conectados, que são essas coisas, unicamente endereçável. Então, essa especificação ela é bem interessante para poder definir o que é e o que não é IoT. Quando eu falo que é unicamente endereçável, eu estou dizendo que qualquer dispositivo de IoT, ele pode ser reconhecido. Fala, esta é a cafeteira do Domingos. Ela é única, tem alguma coisa que me permite falar que essa é a cafeteira dele, não outra cafeteira ou outro dispositivo. Tá? Quando a gente pensa nisso, a gente, em termos de tecnologia, está de certa maneira dizendo que um dispositivo de IoT ele precisa trabalhar com endereço IP, que é o que é endereçável universalmente, e em princípio o IPv6, que é o endereçamento que permitiria trabalhar em todo lugar. Então, IoT que não usa IPv6, a gente deve olhar com desconfiança se de fato é IoT, por causa desses motivos. E baseado em comunicações padronizadas. Quando eu digo padronizadas, são padrões abertos, como é a pilha TCP/IP, é um padrão aberto, o Profibus é um padrão aberto, o Modbus RTU é um padrão aberto. Então, qual que é a vantagem de um padrão de comunicação, mas que seja aberto? Esse padrão ele é público, significa que qualquer fabricante, a princípio, né, pode desenvolver um dispositivo para aquele padrão e, portanto, ele deve ser interoperável, já que segue um padrão, com outros dispositivos. Então, outra característica interessante da internet das coisas é que ela é, por natureza, ela é multipadrão ou multifabricante, né? Não faz sentido pensar na internet das coisas, das minhas coisas. Não existe a internet das minhas coisas. Eu, como fabricante, tenho uma solução que é proprietária e não conversa com ninguém. Isso não é IoT, isso é outra coisa. IoT, de fato, imagina-se que mesmo vários fabricantes, você tenha uma infinidade aí de dispositivos que conversam entre si. Okay? Também, na internet das coisas, a gente pode entender que existe uma camada, que a gente chama de middleware, que é exatamente uma camada de integração entre os diferentes protocolos, diferentes tecnologias. Então nós temos para a internet das coisas também uma distribuição em pilha aí para a gente poder entender um pouquinho dessas tecnologias. Só lembrando, existem algumas simplificações aí só para poder ficar mais fácil a gente entender. Então, como tecnologias de camada física, né, tecnologias de rede local, eu estou apontando aí algumas que
que estão presentes, apesar de não estar muito claro hoje qual que vai ser a tecnologia, vai ser usado com mais intensidade, todas elas estão nascentes e provavelmente a gente vai ter uma combinação e a coexistência entre essas tecnologias, tá? Do mesmo jeito que um celular hoje ele fala Wi-Fi, ele fala 4G, a gente vai ter provavelmente coisas que conversam 802.15.4 e NB-LTE, por exemplo, tá? Então notem que nós temos ali como camada ou tecnologia de comunicação sem fio 802.15.4, em cima do qual está a pilha do Zigbee, né? Então muitas vezes o Zigbee é considerado, muitas vezes se confunde 802.15.4 com o Zigbee, na verdade são coisas distintas, mas que estão correlacionadas. O Z-Wave também é outra tecnologia similar ao Zigbee, também muito utilizada para aplicações de casas inteligentes, né? Que também trabalha em cima de tecnologias de rádio 802.15.4. Temos também lá 3G, 4G e no futuro 5G, tecnologias de telefonia celular que dão suporte à internet das coisas. Isso com certeza vai existir, com certeza vai ser um negócio importante para os operadoras que elas têm suporte a tecnologias de internet das coisas usando a própria rede de celular que a gente já tem, mas de uma maneira otimizada para a comunicação de coisas, como por exemplo com baixo consumo de energia, com baixas taxas e tudo mais. Então, para isso já existem tecnologias como NB-LTE, que são adaptações nas redes de celular que já existe. Então nós já temos a rede implantada e uma adaptação, uma atualização permite que eu insira esse padrão de comunicação para a internet das coisas nas redes atuais. E espera-se que o 5G também tenha uma padronização, uma especificação direcionada para a internet das coisas. Tá? O 5G está em padronização, então a gente só pode falar verdadeiramente do que é 5G a partir de 2020, ainda está tudo em teste, tudo em estudo, mas deve existir tecnologias voltadas para IoT. O que eu chamei de sub-gigahertz são tecnologias que trabalham abaixo de 1 GHz, né, 800, 900, às vezes 400 MHz, que são tecnologias que permitem cobertura grande, voltadas para a internet das coisas. Eu citei o LoRa e o Sigfox, a diferença basicamente é que o LoRa é uma rede proprietária, você tem que montar sua rede, suas torres de transmissão e comunicação com as coisas, enquanto o Sigfox opera mais parecido com uma operadora de celular, uma concessionária de celular. Tá? E tem o Wi-Fi. O Wi-Fi para a internet das coisas eu acho que é uma solução um pouco elegante, não é uma solução legal, por alguns motivos, em particular por causa do consumo de energia. Tá? Você pensando no dispositivo alimentado a bateria, dificilmente uma aplicação seria viável usando Wi-Fi, mas ele está aí para não causar muito problema. E notem que em termos de tecnologia de rede propriamente dito, eu coloquei ali o TCP ou o UDP mais o IPv6, ele está perpassando ali o 5G, o LB-LTE, invadindo não só o Wi-Fi, mas também o 802.15.4. Por quê? Porque, naquela discussão anterior, a IoT, para valer, a gente deveria pensar em uma rede mundial e deveria pensar em endereçamento único. Então, nós estamos, de certa maneira, falando de internet, estamos falando de IPv6. Aquela camadinha ali, 6LoWPAN, ela basicamente é uma camada de conversão, né, de adaptação que permite eu pegar uma pilha TCP/IP com IPv6 e rodar em cima de um hardware 802.15.4. Né? Essa é uma aplicação que eu pessoalmente acredito que vai ser, talvez boa parte das soluções de internet das coisas vão adotar esse tipo de combinação, 802.15.4 adaptado por 6LoWPAN para trabalhar com a rede TCP/IP. Ok, então a gente vai ter uma variedade de dispositivos e de tecnologias, daí a necessidade do que aparece ali como plataforma de convergência, ou plataforma de middleware, que é basicamente uma tecnologia para juntar esses diferentes protocolos, diferentes informações, diferentes fontes e agregar isso traduzindo uma linguagem comum. Para quê? Para que as camadas de cima, né, a camada de aplicação, possa fazer uso dessas informações. Então, novamente, não existe internet das minhas coisas. Tá? Internet das coisas é um conceito mais amplo do que as pessoas geralmente entendem. Então, internet das coisas é quando eu pego a temperatura do ar, mais a previsão de chuva feita por uma instituição com esse fim, e junto essa informação com a velocidade do carro, e pego isso junto com a temperatura da pessoa que está sendo lida pelo
pela pulseira inteligente. Tá? Quando eu combino essa grande variedade de informações das diferentes fontes, é que eu tenho a possibilidade de desenvolver todo o potencial da internet das coisas. Então, dada a complexidade, é necessário camadas de integração ou de tradução para as coisas poderem ter esse nível de conectividade que a gente imagina. E em cima nós temos as aplicações. Aplicações que eu destaquei: cidades inteligentes, agricultura inteligente, saúde, são as três áreas que são apontadas como prioritárias no plano nacional da internet das coisas. Então existe um esforço político ou uma definição em termos de ministérios do Brasil de dar ênfase para essas três áreas e, de forma secundária, a tecnologia de IoT para a área industrial, certo? Que faz muito sentido, dado a complexidade das cidades do Brasil, dado a importância da agricultura e dado que saúde é importante para todo mundo. Okay, então, nesse vídeo a gente tentou dar uma olhada nas tecnologias tanto de camada física quanto tecnologias de rede em três cenários de aplicação: IoT, aplicação industrial e comunicações pessoais, tentando verificar como é que isso se organiza, essas diferentes tecnologias, onde é que elas aparecem, como é que elas são usadas, tá? E a mensagem que eu queria que ficasse existe uma grande complexidade de comunicações, uma grande variedade, porém de uma maneira organizada e de forma muito inteligente, de forma bastante pensada, tá? Mas importante considerar que não é tudo wireless, né? Às vezes a gente pergunta, mas essa é uma aplicação, como é que essa aplicação? É wireless, é sem fio. Não diz nada, porque tem uma variedade enorme de tecnologias, uma variedade enorme de protocolos, e é interessante entender isso para entender qual que é o potencial de cada um.